Walkers! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do seu canal exclusivo de The Walking Dead. E dessa vez vamos vir aqui com um vídeo bem diferente do habitual aqui neste canalzinho chamado The Walker Center. Isso mesmo, eu vim aqui para apresentar a vocês uma ideia que eu tive. Uma ideia, um conceito, um cerne, uma espinha dorsal de uma coisa que eu matutei aqui que eu achei muito, mas muito maneiro, sabe? Trata-se de uma coisa que eu queria que acontecesse em The Walking Dead, um arco que eu queria que rolasse em The Walking Dead. Um arco que, até onde eu sei, saiu da minha cabeça. E aí, enquanto eu ilustro o que poderia acontecer nesse ilustríssimo arco aí, vai tá rolando de fundo uma speed art. Eu tomei a liberdade de fazer uma fotomontagem aqui para ilustrar mais ou menos como seria a visão do negócio, como seria ver algo assim em tela, sabe? Para que vocês tenham uma base maior de que isso poderia ser muito foda, meu amigo. Isso poderia ser muito foda. Então, enquanto vocês veem o processo da arte sendo feita, a gente vai ilustrando aqui na narrativa o que seria um dos melhores arcos da história de The Walking Dead. E, cara, eu tô falando muito sério, porque se isso fosse bem executado do jeito que eu tô pensando aqui, seria incrível, sabe? Seria incrível. Primeiramente, vale lembrar que isso saiu da minha cabeça, então não estará no The Walking Dead, não é uma coisa que tem alguma prova de que possa acontecer, não tem nenhum embasamento, não tem nada nas HQs que pode provar que algo assim possa acontecer algum dia na série, então é bem provável que não aconteça nunca, mas é uma ideia interessante, sabe? Eu queria compartilhar com os senhores e eu queria saber de vocês se seria legal isso, sabe? Então vamos aos detalhes, vamos aos conceitos do que seria este arco narrativo de The Walking Dead altamente fodão. Muito bem, vamos lá. Vocês já estão carecas de saber que tem uma coisa que The Walking Dead faz muito bem e fez muito bem ao longo dessas 9 temporadas aí, que é o fato de, às vezes, ele dar uma despirocada, sabe? Às vezes ele fazer umas ceninhas de ação muito extravagantes, sabe? Umas ceninhas de ação um tanto quanto irreais até, mas muito massa velho, sabe? Por exemplo, a cena do Daryl arrancando cabeças de 3 zumbis ao mesmo tempo com uma corrente, a cena do Daryl explodindo os salvadores lá no 9x6, a cena do Daryl colocando fogo no lago com a bazuca, o Rick jogando o machado na cara do Negan, aquele episódio impossível do Jesus, né, em que eles acabam enfiando um caminhão lá dentro do lago, a mira da Judith, que é muito assertiva, e por aí vai. Eu tô falando desse tipo de coisa, sabe? Eu tô falando desse tipo de exagero, desse tipo de liberdade que The Walking Dead tomou desde a sua primeira temporada e que costumam fazer muito bem, sabe? Eles costumam mandar bem quando eles fazem esse tipo de cena, sabe? E bom, partindo disso, imaginem um arco feito só disso, sabe? Um arco onde a coisa despiroca, onde eles vão ali no cerne do que é exagerar em The Walking Dead e mandem ver, sabe? Um arco de ação, um arco puramente de ação, onde ir ao limite seria o conceito do arco, sabe? Onde a gente poderia ver os personagens que a gente gosta indo ao limite, entendeu? E veja bem, quanto à narrativa, quanto à história que esse arco iria contar, seria uma história bem simples, imagino eu, sabe? Poderia acontecer logo depois dos sussurradores e poderia ser uma história só com o Daryl e com a Judith, sabe? Só com esses dois personagens que a gente gosta tanto, que tem um apelo muito grande aí, que conseguem carregar sozinhos o The Walking Dead tranquilamente, episódios e episódios no caso, e aí você pega e faz uns 5 episódios só desse arco, sabe? Você faz uns 5 episódios onde esses dois personagens saem em uma jornada e enfrentam maus bocados, entendeu? E vão ao limite pra poder completar essa jornada, entende? Por exemplo, uma jornada em busca do Rick Grimes, cara. Poderiam simplesmente arranjar uma pista de que o Rick Grimes pode estar vivo ou não e uma direção, e só. E aí eles partem loucos rumo ao desconhecido pra ver se é verdade ou não, se o Rick Grimes tá vivo ou não, entende? Podia aparecer do nada a Jadis, toda machucada, aparecendo do nada naquele helicóptero e pedindo ajuda pro pessoal, falando que o Rick tava vivo e tudo mais, e aí logo em seguida ela morre ou algo assim, sabe? Alguma chave narrativa que entregasse alguma pista pro Daryl e pra Judith de que o Rick estaria vivo. E o Daryl e a Judith são justamente os personagens que iriam ficar loucos com essa informação e iriam correr atrás
atrás da possibilidade de que o Rick Grimes possa estar vivo. E aí se trataria de uma trama de travessia, né? Uma trama onde esses dois personagens juntos iriam fazer uma jornada, iriam fazer uma grande travessia, só os dois, em busca do Rick Grimes, entende? E aí eu penso que poderia ser algo bem bebendo da fonte do Logan, entende? Onde você tem um protagonista e aí você tem sob a guarda dele uma criança, né? Mas não é uma criança indefesa, é uma criança badass pra caralho. E na hora da porrada ela vai ir lá pra porrada também, entende? E aí você faz um puta negócio sangrento e tudo mais, porque é The Walking Dead, você pode fazer isso muito bem. E bota esses personagens nessa jornada, uma jornada perigosíssima e tudo mais, atravessando o país e quem sabe indo pra outro país, tendo que atravessar o mar no meio do caminho e tudo mais. Uma jornada muito difícil, sabe? Em que eles estejam totalmente em desvantagem o tempo inteiro e que coisas surpreendam eles no meio do caminho, entende? Tipo, seria correria o tempo inteiro, sabe? Seria correria o tempo inteiro porque, além de ter zumbis, né? Além de ter os nossos famigerados zumbis, seria aí o momento perfeito pra gente ter aquela famigerada evolução zumbi acontecendo. Aquela coisa que eu sempre vivo falando aqui neste canal, nunca me canso de citar evolução zumbi aqui, que é uma coisa que eu acho que The Walking Dead precisa fazer mais cedo ou mais tarde. E esse seria o arco perfeito pra você introduzir esse negócio, cara. Você trazer a evolução dos zumbis aí, enquanto você acompanha o Daryl e a Judith nessa travessia, nessa jornada. E aí eles ficariam mais em desvantagem ainda, porque eles não estariam no controle da situação completamente. Por exemplo, eles iriam ter se preparado, ter arrumado as tralhas e partido dessa jornada imaginando encontrar zumbis, né? Ou no máximo pessoas e tudo mais. Mas imagina se eles encontram no meio do caminho zumbis que correm. Imagina só, imagina se eles encontram no meio do caminho animais zumbis, ou nem precisa ser animais zumbis não. Caso a ideia da evolução zumbi não esteja em jogo, você pode simplesmente botar outros animais pra atacarem eles, sabe? Animais normais, entende? Tipo uma matilha de lobos famintos de noite, sabe? Eles entrando numa mata virgem, uma mata muito densa, e aí os lobos atacam eles, eles têm que fugir dos lobos. Seria muito bacana, cara. E aí ao longo da jornada eles vão ficando cansados, e eles vão ficando debilitados e machucados, e vai ficando cada vez mais penosa a jornada, até que chega um momento em que vira aquele negócio meio Senhor dos Anéis, sabe? Onde a jornada tem um peso gigantesco e chegar no objetivo é uma coisa muito difícil, sabe? E em diversos momentos os personagens estão duvidando se eles vão conseguir chegar lá ou não. Esse tipo de coisa, sabe? Chegar no extremo, elevar os personagens no extremo. A gente já viu o Daryl chegando no extremo uma vez só, que foi no episódio 5 da segunda temporada, onde ele procura a Sophie e acaba se ferindo feio ali no meio da floresta e tudo mais, ele cai dentro do rio. É um puta episódio de sobrevivência do Daryl ali. Seria algo mais ou menos naquela pegada, mas bem mais frenético, sabe? Seriam 5 episódios frenéticos, onde a ação aconteceria atrás de ação e set piece atrás de set piece. Set piece, caso você não saiba, é aquele tipo de cena de ação bem grandiosa e bem elaborada e tudo mais. Uns planos sequências e tudo mais. Vocês estão vendo aí, enquanto a arte progride, que eu tô fazendo a Judith e o Daryl montados na moto, correndo no meio da floresta de moto, cara. Imagina uma cena dessa. Não, você imagine comigo uma cena dessas que foda que seria, sabe? Eu imaginei essa cena tirando da fonte do Jurassic World, cara. Vocês já assistiram o Jurassic World, provavelmente. Aquela cena onde o Owen sai correndo com uma moto de motocross no meio da floresta, cara. E aí os Velociraptors vão seguindo ele, né? Os Velociraptors que ele doma e tudo mais. E é uma cena incrível, sabe? Ele vai andando de moto no meio da floresta, sabe? No meio do mato e os Velociraptors correndo atrás dele. E aí você poderia simplesmente colocar os lobos, né? Os lobos correndo atrás dele e o doguinho do Daryl. Claro que você ia botar o cachorro do Daryl pra entrar nessa jornada também, cara. Você poderia fazer o doguinho do Daryl indo na frente, assim, matando zumbis, pulando em cima dos zumbis. E imagina o senso de periculosidade com o dog, cara. Imagina o perigo que esse dog tá correndo. Imagina a tensão que você ia ficar com o nível de periculosidade, com o perigo que esse dog estaria correndo nesse tipo de situação, sabe? Cara, dava pra fazer tanta cena bacana, sabe? Cena de moto, sabe? E aí depois a moto acaba o combustível, obviamente, e eles seguem a pé, eles passam por
pântanos e essas coisas, sabe? Escalam montanhas, entende? Não seriam só os zumbis ou os zumbis evoluídos que seriam a ameaça nesse negócio. Seria a natureza, sabe? Seriam os obstáculos naturais, entende? E ia ser uma coisa muito intensa, cara. Eu acho que seria muito bacana ver esse tipo de sobrevivência roots, sabe? No The Walking Dead, durante 5 episódios seria mais que o bastante pra fazer isso aí, sabe? Eles indo lá e eles chegando no limite e ficando sem comida, sem suprimentos e tendo que avançar, cogitando diversas vezes em desistir e tudo mais. Imagine só isso, cara. Se o Jesus estivesse vivo, até ele poderia entrar nessa jornada também, cara. Porque ele é o cara da ação. E ele num cenário desse seria muito bacana também. O Daryl e a Judith, embora a gente não tenha visto eles interagindo depois que a Judith cresceu, é uma coisa que eu sempre quis ver, sabe? E é uma coisa que parece que combina muito, sabe? Parece que funcionaria muito bem, porque são dois personagens assim que são um dos mais populares do The Walking Dead atualmente, sabe? Os que mais tem peso no The Walking Dead e são aqueles mais massa velho mesmo, sabe? A Judith, depois que ela cresceu, ela tá toda hora aparecendo e roubando a cena, né? Com cenas exageradas, cenas massa velho, cenas muito foda, inclusive, onde ela mostra o quão prodígio ela é, entende? E o Daryl sempre foi assim também, sabe? E sempre se destacou o Daryl. Imagina você colocar esses dois personagens e mandar ver, sabe? E seria isso mesmo, sabe? Dois personagens em busca de respostas, sabe? Numa travessia extremamente difícil pra eles. Uma trama simples, né? Uma coisa simples. Tudo pra armar território pra que cenas incríveis aconteçam, sabe? Óbvio que eles precisariam de um orçamento bem maior pra fazer cenas bem mais elaboradas, set pieces de verdade, sabe? De correria, essas coisas. Teria que ter um orçamento maior, mas valeria tanto a pena, cara. Valeria tanto a pena você. Imagina só, sai o primeiro episódio, né? Ótimas cenas de ação, os caras procurando finalmente pelo Rick e tudo mais. Cara, essas cenas de ação, de perseguição, essa cena do Daryl correndo na mata de moto e tudo mais, iria viralizar na internet no dia seguinte, cara. Igual aconteceu naquela época da cena do Cabo de Aço, vocês lembram? Quando o Rick e a Michonne estouraram centenas de zumbis ali com um cabo de aço ligado em 2 carros, que foi uma cena que repercutiu a internet inteira no dia seguinte. Todo mundo tinha visto essa cena, até quem não assistia The Walking Dead. Cara, isso ia trazer uma audiência muito absurda por The Walking Dead, porque todo mundo ia ficar interessado. Cara, até quem nunca assistiu The Walking Dead ia ficar interessado se visse uma cena dessa magnitude, sabe? Mano, imagine só isso, cara. Só tenta imaginar essa cena, sabe? Os dois montados na moto e o doguinho correndo pela floresta, eles correndo pela floresta de moto, aquele caminho todo tortuoso, passando por galhos e aquela coisa toda, eles balançando que nem louco, e lobos atrás deles, zumbis atrás deles, a câmera passeando pelo cenário, pelas árvores assim, cara. Isso ia ser muito foda, cara. Isso ia ser muito foda. Meu querido, seria tipo uma das melhores cenas de The Walking Dead, cara. E seria com certeza viajado, não ia ser nada realista, sabe? Mas seria tão foda, cara. Seria tão foda. Aí sim teria argumento pra falar que o Daryl é bicho brabo mesmo, sabe? Que ia ser muito intenso, cara. Ia ser uma montanha russa. O episódio inteiro ia ser uma montanha russa. Ia ser vários episódios assim, sabe? Cada episódio com diversos obstáculos absurdos assim pra eles passarem. Imagina quando eles chegassem no mar. Como é que eles iam fazer pra atravessar o mar, né? E aí você concluir o 5º episódio dessa trama, né? Desse arco, com eles finalmente encontrando alguma coisa sobre o Rick Grimes, ou o próprio Rick Grimes, você tendo ali o encontro do Rick Grimes com esses dois personagens que sentem tanto a falta dele, sabe? Seria muito incrível, seria o arco perfeito de The Walking Dead, sabe? Vai acontecer? Duvido muito, nunca que vai acontecer algo assim, cara, mas eu gostaria, viu? Eu gostaria muito. E o que você acha, hein? O que você acha? O que você acha desse arco aí? Você tem mais sugestões de cenas bacanas que poderiam acontecer? Comenta aqui embaixo, sabe? Comenta também se você gostou dessa artezinha que eu fiz aí, que eu achei que ela ficou bem bacana também, sabe? Mesmo que não tem muito recurso pra mim fazer, mas eu acho que ficou bem bacaninha, sabe? A Judith montada na garupa do Daryl, atirando no zumbi, e o doguinho correndo do lado, com zumbi pra todo lado. Achei bem interessante a identidade visual. Acho que funcionaria bastante isso na
série, hein? Comente aí o que você acha desse negócio aí. E cara, se esse vídeo tiver uma grande repercussão, eu acho que eu poderia criar um fã-roteiro contando essa história, sabe? Detalhadamente, fazendo igual o que eu fiz naquela época onde eu fiz aquele vídeo contando como seria o fim do Rick Grimes, né? Como seria a morte do Rick Grimes antes de ter saído o 9x5 e tudo mais, onde eu fiz aquele fã-roteiro e fiz aquela narraçãozinha, coloquei trilha sonora, efeitos sonoros. Acho que funcionaria, sabe? Fazer 5 vídeos, né? 5 capítulos contando essa história que eu acabei de ilustrar pra vocês, sabe? Em detalhes, assim, trabalhar bastante o roteiro pra ficar bem bacaninha e fazer, mas isso daria muito trabalho, né? Obviamente isso daria muito trabalho, então eu só faria no caso, se vocês apoiassem a ideia, se vocês gostassem bastante e quisessem bastante que isso acontecesse. Então comentem aí embaixo e façam esse vídeo repercutir, né? Depende só de vocês. Se vocês quiserem que isso aconteça, essa narrativazinha aí aconteça, comente aí embaixo e viralize o vídeo. Ora pois, por que não? Comente o que você acha desse negócio aí, se funcionaria, se seria legal, se seria bacana, mano. Obrigado por ter assistido até aqui, pessoal. Se você é novo no canal, se inscreva aí pra receber mais vídeos como este aí. Aqui nós estamos cobrindo o The Walking Dead como um todo. Ative o sininho das notificações. Obrigado por terem assistido até aqui, pessoal. Siga o canal secundário aí, o The Geek Center, onde a gente fala sobre outras coisas que não é só The Walking Dead. Obrigado por toda a audiência, pessoal. Obrigado por ter assistido até aqui. Até mais e falou!